Eu cochilei mais ou menos na metade desse filme. E quando eu acordei já tava mais ou menos ali pro final, quase acabando, e eu percebi que eu não tinha entendido nada. E aí eu falei, volta a fita tudo de novo pra tentar reassistir isso aqui, que eu fiquei meio que boiando. Estou falando do novo filme de drama e suspense da Netflix, Munique no Limite da Guerra. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o tema do vídeo de hoje vai ser Munique no Limite da Guerra. É um filme de drama, um drama policial que mexe com também um suspense e tem bastantes fatos históricos aqui também misturado com um pouco de ficção. É um filme inspirado num livro do Robert Harris, publicado em 2017. Os jovens Paul e Hilde se conheceram como estudantes da Universidade de Oxford em 1930. Acontece que por divergências de opiniões políticas, o Hilde, ele depois se demonstrou ser apoiador de Hitler, acreditava que Hitler era capaz de transformar positivamente a nação alemã. A amizade dos dois acabaram se desmoronando e a gente vê o corte então do filme, transportando o espectador para um outro lapso de tempo, que é um tempo em que eles já estão ali com as suas vidas feitas, já estão trabalhando, e mostra que o Paul, ele trabalha como um diplomata alemão do Hitler. Ele vai ser o responsável por fazer as traduções ali das imprensas estrangeiras para o Hitler. Já o Hilde, ele vai ser o assessor do primeiro-ministro e ele vai ser responsável ali por elaborar os discursos do primeiro-ministro. O tempo dessa história vai se passar em 1938, quando o Reino Unido ele estava passando por turbulências no seu governo, já que havia uma ameaça de que Hitler queria invadir a Tchecoslováquia para ampliar ali o seu império, porque eles queriam transformar aquela nação em uma nação ariana de pessoas purificadas. O Reino Unido, ele era aliado à Tchecoslováquia, então ele ficou sem saber o que fazer nessa situação, porque se ele apoiasse a Tchecoslováquia, iria causar um transtorno maior, um conflito, porque o Hitler iria tomar essas terras através da força. Então o que o Reino Unido viu com outras potências também europeias? Eles se juntaram, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália, para fazerem um acordo em Munique, em que eles permitiriam que a Alemanha anexasse no seu território uma parte da Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, em que a Alemanha ela poderia então anexar essa região chamada de Sudetos, que era composta majoritariamente por povos germânicos, e esses povos germânicos eles queriam realmente ou se tornar independentes ou então se juntarem à Áustria ou à Alemanha, já que eles eram bastante próximos ali com o lado da Alemanha e a Áustria. Portanto, para evitar um transtorno maior, o Reino Unido viu essa solução de realmente ceder esse território à Alemanha, já que além da Alemanha querer essa parte do território, os povos de origens germânicas que compunham ali a parte dos Sudetos, eles não queriam fazer mais parte da Tchecoslováquia, porque eles não se identificavam com a cultura daquele território. Só que a Tchecoslováquia não gostou nada disso, porque esse acordo de Munique ela não foi convidada para participar. Então foram só um acordo meio que secreto entre essas grandes potências para tentar pacificar e para tentar impedir uma Segunda Guerra Mundial. O filme ele vai ser formado então por partes históricas. Esse acordo de Munique realmente aconteceu e o filme ele foi bem fiel a esse fato histórico. A Tchecoslováquia ela vai ver tudo isso como uma traição por parte do Reino Unido e da França, que eram seus aliados. Só que esses dois territórios eles estavam tentando diminuir um possível transtorno que aconteceria caso a Tchecoslováquia não cedesse parte do seu território. O filme apresenta bastantes fatos históricos e também alguns elementos ficcionais. O Acordo de Munique realmente aconteceu e foi um fracasso porque logo após menos de um ano que eles haviam assinado esse acordo, o Hitler ele anunciou a Segunda Guerra Mundial, já que ele demonstrou interesse não apenas ali naquela parte dos Sudetos, mas em outros territórios da Tchecoslováquia. E logo depois houve a invasão da Polônia e toda a história que a gente já conhece da Segunda Guerra. Então, na verdade, o Hitler ele apenas assinou esse acordo de má vontade, porque
ele não queria já expor o que ele estava tramando. Aquele acordo ali foi apenas uma farsa em que ele não queria que torrassem a paciência dele antes de ele conseguir tramar secretamente o seu plano de invadir a Tchecoslováquia. E aqui os fatos ficcionais se pautam nos dois amigos, o Paul e Hilt, em que eles foram esses amigos quando jovens, quando ainda estudantes na universidade, mas se separaram e depois eles retornam de novo, já que o Paul, ele demonstrou esse arrependimento por um dia ter apoiado Hitler, e assim ele ainda vai ter a chance de ter acesso a um documento em que prova que esse acordo de Munique era totalmente uma farsa, que Hitler tinha outros planos para invadir outros territórios da Tchecoslováquia. E como ele vai estar próximo desse seu amigo, que era o assessor do primeiro-ministro do Reino Unido, que ele iria assinar esse acordo de Munique, eles tentam então juntos, em oposição, já que um trabalha para o Hitler e outro trabalha para o Reino Unido, em tentar alertar o primeiro-ministro de não assinar esse acordo porque era uma farsa. Só que o Paul, ele vai fazer isso de uma forma que ele vai pôr a sua vida em risco, porque ele estaria cometendo ali um crime político, e se o governo de Hitler descobrisse tudo isso, ele iria ser morto. Mas ele prefere ali pôr a sua vida em risco para tentar alertar o Reino Unido de todas as formas de impedir uma Segunda Guerra Mundial, de que o Hitler ele é uma pessoa manipuladora, mentirosa, e não vale a pena assinar esse acordo. Só que o primeiro-ministro, o Neville Chamberlain, e realmente esse era o nome do primeiro-ministro do Reino Unido naquela época, ele acaba assinando ali o acordo porque ele acredita que o Hitler está falando a verdade. Ele preferiu se manter alienado a ter que acreditar que estava lidando com um monstro. O filme Munique, No Limite da Guerra, ele nos transporta para uma situação em que faz a gente refletir: e se tivessem feito algo com Hitler? Será que a Segunda Guerra teria acontecido? Será que o problema era realmente apenas o Hitler ou as ideias de Hitler? O problema ali não era só o Hitler em si, era toda a ideologia que já havia sido impregnada na sociedade alemã. O filme ele vai dar uma aula de história, isso é fato, e eu gostei sim da ambientação do filme, da cenografia, porque se passa ali nos anos de 1930, e eu amo filmes clássicos, amo os figurinos também, me cativou bastante. Só que pra mim o problema aqui foi o roteiro. Eu não tive essa conexão com a história, tanto que eu falei pra vocês, eu literalmente dormi na metade do filme, assim. Eu já tava com muito sono, mas quando o filme é bom, a gente não consegue dormir. A gente pode estar fechando os olhos, a gente vai se manter ali atento. Mas não foi isso que aconteceu comigo. Foi um filme que não criou uma conexão comigo nos 10 primeiros minutos, nem nos 30 minutos. Eu tava ali um pouco perdida na história. Aí eu dormi, acordei, e aí já não tinha entendido o final. Aí voltei de novo, reassisti, mas eu não gostei muito desse filme. Acho que vale a pena assistir caso você não conheça a história do Acordo de Munique e ver isso de uma forma mais dinâmica. Só que eu acho que, pra mim, assim, um professor com bastante didática explicando esse acordo seria melhor até do que esse filme, porque eu achei ele um pouco confuso e um pouco chatinho. Não sei, essa foi a minha opinião. Mas depois vocês assistam e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, se acharam ele um bom filme, ou se acharam ele um pouco chato. Eu acho que faltou pra mim tensão ali no filme. Geralmente é a tensão, esse suspense ali que me prende, e é uma história que poderia ter explorado mais, né? Porque a gente sabe com quem o filme estava tratando, que era Hitler, e eu não senti muito essa tensão. Foi um filme mais assim com fatos históricos mesmo, em que o tema central era o Acordo de Munique. Então, se alguém me perguntasse, vale a pena assistir Munique no Limite da Guerra? Eu diria que se você ama filmes com fatos históricos, eu diria que vale a pena sim. Ou então, se você quer ficar por dentro da Conferência de Munique, também vale a pena. Se não, você pode procurar ali outro filme da Netflix para assistir. Eu vou dar nota 6 para esse filme, porque como eu falei, apesar de não ter gostado do roteiro e não ter sido uma história que me prendeu, eu gostei muito do figurino, da trilha sonora, da atuação. Então tudo isso fez aqui com que eu deixasse essa nota 6 e pra mim foi um filme regular. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir pra vocês deixarem um like,
Isso vai ajudar demais na divulgação do canal. E deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme. E a gente se vê no próximo vídeo.